Oi, gente, pois é, o Felipe Neto foi ao New York Times, né? Colocou um vídeo de mais de 6 minutos detonando o Bolsonaro, indicando que seria o pior presidente da pandemia. E também falou sobre as falas dele favoráveis à tortura, violência e tudo mais, dizendo tudo aquilo que a gente já conhece, não é? E isso está tendo uma grande repercussão aí pelo mundo, né? Esse youtuber brasileiro muito conhecido, né, com milhões de inscritos, atacando vorazmente o Bolsonaro e também defendendo que os Estados Unidos não reelejam Donald Trump. E a eleição de Trump, nesse momento, parece cada vez mais improvável, tendo em vista que praticamente todas as pesquisas dão vantagens superiores a 10 pontos percentuais para o Joe Biden. E quem estiver pensando, mas as pesquisas também davam vantagem para Hillary Clinton. A vantagem de Hillary Clinton ficou sempre oscilando ali entre 3 4 pontos percentuais, e na época da eleição estava, na maioria das pesquisas, em 2 pontos percentuais. E ela ganhou o voto popular. Então as pesquisas não davam tão erradas assim. Na verdade, como ela ganhou o voto popular por mais ou menos 1,5%, as pesquisas de opinião estavam dentro da margem de erro. Já a vantagem que Joe Biden tem sobre Trump é muito maior do que isso. E eu falo isso como uma pessoa que não tem a menor simpatia nem por Trump, nem por Joe Biden, e acho que Joe Biden é um candidato péssimo. Mas a questão é que a forma como Trump lidou com a pandemia, como disse o Felipe Neto, ela é tão ruim que parece que vai custar a Casa Branca para o Donald Trump. E o Felipe Neto estava defendendo que os americanos não elegessem Trump porque ele está na expectativa de que uma vitória do Biden, que ele nem cita, né, durante a entrevista, as entrevistas que ele deu lá, nem no vídeo, mas ele espera que isso pudesse enfraquecer Bolsonaro, porque ele entende que Bolsonaro usa muito da amizade com Donald Trump para se legitimar, para se ganhar popularidade. E, de fato, uma parte da direita tem uma espécie de relação doentia com os Estados Unidos, assim, moram no Brasil, mas queriam viver nos Estados Unidos, não sei por que ainda não foram, mas enfim. É, e eles têm essa relação de admiração pelo Donald Trump e Bolsonaro, de certa forma, emula muito disso. Se Biden confirmar as pesquisas e acabar vencendo nos Estados Unidos em novembro, ainda tem muito tempo daqui até lá, muita coisa pode acontecer e Donald Trump pode conseguir reverter, não é impossível, tendo em vista que Biden é um péssimo candidato, assim, em vários sentidos, não é? Mas se acontecer do Biden ganhar, isso de fato enfraqueceria um pouco Bolsonaro. Não enfraqueceria assim muito, porque Joe Biden politicamente ainda é um político do grupo conservador dos Estados Unidos, né? É um político que passa longe de ser um político progressista como é o Bernie Sanders. Então, Joe Biden não significaria uma grande transformação em política externa. Talvez, em termos de guerra, pode ser até pior, porque ele é mais ligado e tem mais ligações financeiras com o grande complexo industrial militar dos Estados Unidos. Para a população americana, teria algumas vantagens na expansão do Obamacare, que protegeria um pouco mais as pessoas e escutaria mais os cientistas em relação ao combate à pandemia, então teria vantagens aí. E na questão ambiental, os Estados Unidos voltaria para o Acordo de Paris, mas não muitas outras vantagens. Enfim, Joe Biden é de fato um candidato que, se for eleito, vai ser um desses políticos que a sorte sorriu, né? Porque duas vezes elementos conjunturais levaram um candidato fraco a vencer as primárias e depois potencialmente vencer a corrida presidencial, quando ele não fez praticamente nada para merecer nenhuma das duas coisas. Nas primárias foi favorecido pela articulação que o Obama fez e Jim Clyburn fez na Carolina do Sul, e na eleição presidencial está sendo favorecido pelas trapalhadas do Donald Trump.
Aí levanta uma questão, o Felipe Neto acaba levantando a questão de que o Bolsonaro, embora os números sejam ainda não tão ruins do que os Estados Unidos, né, nós somos o segundo país em número de casos, nós temos o pior presidente da pandemia. E eu acho difícil você discordar disso, tendo em vista que Bolsonaro, por mais tempo do que qualquer outro líder, ficou minimizando a pandemia, dizendo que era uma gripinha, todas essas coisas. Virou uma espécie de garoto propaganda de um remédio, né, da cloroquina, que é um remédio que tem utilidades, mas que não tem eficácia comprovada para a Covid. Então, e existem indícios de que pessoas ligadas a Bolsonaro estavam lucrando, estão lucrando com a venda da cloroquina, o que é um indício, embora não definitivo, mas forte, de corrupção. Então, coisa grave, pessoas lucrando durante a pandemia. E Bolsonaro tem, por esses motivos, sendo, está sendo avaliado por muitas publicações internacionais como o pior presidente da pandemia em países é, relativamente democráticos. E eu digo relativamente democráticos porque a imprensa costuma chamar Brasil, Estados Unidos de democracias, como se nós tivéssemos, e os Estados Unidos tivessem, uma democracia plena. Isso é altamente questionável. O estudo de Martin Gillens e de Benjamin Page na Universidade de Princeton mostrou que os Estados Unidos estão muito mais próximo de uma oligarquia, porque a opinião média do cidadão pouco importa. A pesquisa deles demonstra que a maioria da população pode pensar uma coisa em relação a questões econômicas, que isso não vira lei, mas se os bilionários pensarem de forma majoritária em relação a uma posição, o que os bilionários querem vira lei. Então, é um regime muito mais oligárquico, em que uma pequena minoria controla o Estado, do que de fato democrático. E o Brasil é muito semelhante. O Brasil, a gente não tem o hábito de fazer aqui pesquisas de opinião da população em relação a políticas públicas, né? Não temos assim um histórico tão vasto de estudos sobre isso. Existem alguns, mas não tão vasto quanto os Estados Unidos, que tem muitas pesquisas em grande quantidade desse tipo de investigação. Mas as poucas que foram feitas indicam que a população entende como prioridade saúde, educação, a garantia de direitos sociais e não pagar juros a banco. Mas os governos têm priorizado pagar juros a banco e têm priorizado benefícios ao mercado financeiro, têm priorizado, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, não taxar dividendos empresariais, que agora o Paulo Guedes, não porque ele acredite numa política social, mas por ver o Estado quebrado, está vendo isso como única alternativa, o que chega a ser bastante irônico, ser Paulo Guedes, que agora está propondo a taxação de dividendos, embora provavelmente ele não vai fazer uma proposta tão progressista quanto eu gostaria, não é? Mas olha, o que o Felipe Neto falou é meio que óbvio. Ele não disse assim nenhuma grande novidade. Bolsonaro tem sido um presidente trágico na pandemia, tem defendido o retorno precipitado em vários do Brasil às atividades normais por meses já, e as cidades que fizeram o retorno tiveram explosão de casos de Covid, tiveram colapso do sistema de saúde e tiveram um aumento drástico de falecimentos. Então, é muito complicada a situação no mundo, mas no Brasil consegue ser pior. E nesse aspecto, a fala do Felipe Neto está absolutamente correta. Se as pessoas têm, por acaso, críticas ao Felipe Neto em relação ao passado, ou forma de posicionamento dele, enfim, eu não vou aqui julgar, mas em relação a isso, nesse momento, não há assim, nenhuma grande novidade que ele diga com relação ao Bolsonaro. É interessante perceber como a imprensa estrangeira tem repercutido isso. Né? A imprensa estrangeira tem, de fato, caracterizado Bolsonaro cada vez mais
de uma forma negativa por causa da pandemia, porque a pandemia coloca uma situação que é diferente para um político como Bolsonaro ou como Trump. E por isso que tem sido tão devastadora a pandemia para eles politicamente. É que a pandemia ela não permite o que nos Estados Unidos as pessoas chamam de spin, mas aqui no Brasil seria a ideia da distorção da percepção das pessoas através do fake news. A pandemia torna isso muito difícil. Por que torna difícil? Porque diferentemente de ficar ofendendo o PT aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, ficar atacando imigrantes, a pandemia gera hospitalizações, gera mortes, ela se espalha, você começa a conhecer pessoas que estão hospitalizadas, né? O telefone toca e contam pra gente, fulano, sabe fulano? Que trabalha lá naquele lugar que a gente conhece? Pois é, ele está na UTI por causa de Covid. Então, quando é uma pandemia que se espalha da forma como o coronavírus está se espalhando, os argumentos de é uma gripezinha, não tem nada, basta tomar cloroquina, eles começam a ser demolidos pela realidade. A realidade meio que se impõe e faz com que pessoas que antes defendiam nos Estados Unidos Trump e aqui no Brasil Bolsonaro comecem a se envergonhar de defender. E por isso que nós tivemos uma queda de popularidade tanto de Bolsonaro quanto de Donald Trump. No caso de Bolsonaro e de Trump, a queda de popularidade foi mais ou menos para os mesmos números. Eles estão ali perto dos 30%. A gente esperava que Bolsonaro caísse mais. Mas talvez no Brasil, de 25% a 26% da população, seja uma população que está escutando notícias quase que exclusivamente de veículos bolsonaristas. Então, essas pessoas, que é um percentual grande da população, mas ainda minoritário em termos da população em geral, essas pessoas elas estão suscetíveis ao spin, à distorção grosseira e tudo mais. Mas a maioria da população não. A grande dúvida que resta no Brasil, que parece não existir nos Estados Unidos, é qual vai ser o tamanho do custo político para Bolsonaro. Isso nós ainda não sabemos. Tem vários processos de impeachment na mão do Rodrigo Maia, mas ele parece que não quer realizar. Existe um processo de cassação de chapa no TSE. Nós também não sabemos se isso vai ou não vai para frente. E existe a distinta possibilidade de Bolsonaro ir cambaleante até as eleições presidenciais de 2022. Não me parece a maior probabilidade, mas essa possibilidade existe e nós não podemos descartar ela. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.